E aí, família, firmeza, mais uma aulinha top aí pra nós. A aula de hoje é Brexit e as ondas nacionalistas, tá? Então a gente vai estar aí adentrando um tema muito espinhoso e que está muito relacionado à atualidade e a gente vai estar fazendo algumas questões aí para estar colaborando na hora do vestibular, beleza? Então aqui a gente tem uma representante, né, uma militante aí do movimento pró-comunidade europeia, falando, né, se vocês querem essa porra aí do jeito que tá, né, esse Brexit do jeito que tá, nessa formulação que vocês estão propondo, né, nós não queremos isso, né, e aqui é importante destacar que você vê que ela é uma pessoa bem jovem e a gente vai pontuar isso um pouco mais à frente, beleza? Então os temas abordados são Brexit, as questões gerais e as tensões causadas por esse movimento do Reino Unido. É importante aqui pontuar que o Brexit ele é um movimento que ainda está acontecendo. Ele partiu de 2016, certo? E ele ainda está nesse processo, né, de ainda tentar essa separação, essas negociações. Então, o vestibular, necessariamente, ele não vai exigir de você um conhecimento aprofundado sobre as negociações, como elas se andam, como que foi, quem saiu, quem voltou, quem está tocando o processo. Não, mas ele vai exigir de você se cobrar uma noção geral desse movimento, né? Inclusive no continente inteiro, beleza? E é isso que a gente vai tentar trazer para vocês. Além disso, para dar sustentação, para dar um piso legal, tanto para essa aula, para vocês entenderem o Brexit e também os futuros movimentos que a gente vai falar lá no Oriente Médio e os movimentos nacionalistas dentro das Américas e dentro da comunidade europeia, é importante que vocês conheçam e tenham uma noção básica sobre as ondas nacionalistas. Então a aula de hoje ela é o chão que a gente vai calcar para aquilo que a gente vai chamar de atualidades. Então é uma aula bem atual, beleza? Então, o Brexit, ele significa basicamente a saída britânica, ou melhor, do Reino Unido, né, para ser mais específico, certo? Da comunidade europeia, tá? Aqui você não precisa focar em questão dos dados, mas você precisa saber que foi feito um plebiscito em 2016 e que 52% da população que votou, ou seja, não era obrigatório os votos, então da quantidade que votou, 52% decidiu pela saída do Reino Unido. Quando a gente fala Reino Unido, a gente não está falando unicamente da Grã-Bretanha. A gente está falando da Escócia e da Irlanda do Norte também. Vocês vão ver que há uma questão interessante aí que o vestibular pode cobrar, beleza? Outra questão importante. Como não era obrigatório o voto, a gente tem aí, analisando os votos de uma forma mais minuciosa, consegue notar que a maioria dos votos foi feito por pessoas acima de 40 anos, acima de 45 anos, ou seja, uma população que está vindo de movimentos anteriores. E os jovens, especificamente, eles não participaram muito desse plebiscito, e é por isso que a gente vê já na capa da aula uma jovem aí falando: vocês querem isso, mas nós não queremos, beleza? Então é importante aí ver com um certo olhar crítico esse plebiscito e não entender ele como uma decisão homogênea de todo o Reino Unido, beleza? Isso é importante para vocês terem uma noção que esse processo ele está sendo dificultado e ele está sendo muito difícil exatamente por isso, por não ser unânime, não só na comunidade europeia, como dentro do próprio território do Reino Unido. Isso é importante, beleza? Aqui a gente vai passar umas questões gerais, né? O Brexit, ele basicamente, ele pede a saída, né? Ele tem como proposta a saída do Reino Unido dessa comunidade europeia e, como a gente estava falando na aula anterior, participar da comunidade europeia te dá algumas questões que você deve organizar, como acordos, como fronteiras alfandegárias, como tarifas, como impostos, como setores de qualidade, entre outras coisas. E tudo isso terá que ser renegociado. Então as negociações são longas e muito complexas. Ele não vai exigir de você o vestibular. Mas você precisa, que é importante, fazer um novo acordo de livre comércio. Ou seja, como a aula anterior a gente disse, deixando o mercado único e a união aduanária, que só a União Europeia, só o bloco da União Europeia proporciona isso, tá nesse nível de avanço.
beleza? Além de fazer novas barreiras comerciais, novas tarifas, novos impostos, acessos a áreas de exploração como áreas de pesca, os dados que são homogêneos em relação à investigação, dados policiais e também o fornecimento de energia, como energia e gás natural, que faz muito parte do abastecimento das indústrias e também das próprias casas no Reino Unido, levando em consideração a sua localização, beleza? Então, tudo isso são alguns pontos, só eu não passei por todos os pontos, óbvio, senão eu estaria saturando vocês. São alguns pontos fundamentais que precisam ser discutidos para vocês terem uma noção quanto é complexo esse movimento, que não é simplesmente a gente vai sair e tá pronto, tá certo, amanhã a gente sai, beleza? É importante destacar que o processo começou em 2016, mas só em 2019, com a eleição do Boris Johnson, né, do Partido Conservador, conseguiu tocar mais esse processo, porque antes existia uma treta muito forte entre o parlamento inglês e o próprio a Theresa May, né, que era a primeira-ministra ali, que estava tentando fazer esse processo, não conseguiu, o vice dela também tentou, não conseguiu, então abriu o caminho aí para a eleição do Boris Johnson em 2019, que agora está tocando esse processo, inclusive agora da crise do coronavírus. Então você vê que existe uma dificuldade muito grande de fazer um acordo homogêneo que todo o Reino Unido participe e que todo o Reino Unido autorize essa saída, beleza? Aqui é importante, na hora que ele sai e que vocês têm uma noção que não é homogêneo, tanto a população da Grã-Bretanha como da Escócia, que foi maioria, a Escócia foi maioria, votou pela permanência do Reino Unido, né, dentro da comunidade europeia, como também a Irlanda do Norte, né? A Irlanda do Norte adotou essa posição semelhante à da Escócia pela permanência. Só que a Grã-Bretanha, né, especificamente a Inglaterra, ela e a população mais velha, a mais idosa, optou por essa saída. Então ela está tomando essa vanguarda sem ter uma legitimidade completa dentro desse reino. Essas tensões causam muitos temores, tá? Isso é importante, eu acho que é isso que inclusive que eles vão cobrar de vocês, que basicamente é a dissolução do Reino Unido. Essa desavença pode causar e inflamar movimentos de independência que já eram em regiões muito tensas. Por exemplo, a Irlanda do Norte acabar se unindo novamente à República da Irlanda. Vocês vão ver direitinho, eu vou mostrar um mapa. Como também, como eu já disse, a Escócia. Beleza? Então aqui a gente tem um mapa do Reino Unido, são toda essa região aqui, essas ilhotas ao norte, e aqui a Irlanda do Norte, e aqui é a Escócia, tá? Aqui seria a Grã-Bretanha. O medo, a saída do Reino Unido do bloco da União Europeia causa um grande temor, não só na União Europeia, mas dentro do próprio parlamento do Reino Unido, de causar movimentos separatistas de independência que já é muito forte na Irlanda do Norte, certo? Como também na própria Escócia. Isso causaria um fragmento desse reino. Isso é muito interessante e eu acho que isso é algo fundamental, esse temor que pode ser cobrado de vocês, beleza? Então aqui são algumas questões gerais. Eu procurei não ir aprofundar muito por escolha própria, sabendo que eles não vão exigir conhecimento específico sobre o Brexit, mas eles provavelmente vão exigir de vocês uma questão mais crítica, que é a questão de que é um acordo não homogêneo, um acordo que ainda hoje, por exemplo, está sobre muito questionamento e muita tensão. Por quê? Pelos temores de uma própria fragmentação desse reino. Beleza? As ondas nacionalistas, elas estão servindo como piso não só para o Brexit, mas também para as eleições na Turquia, na Hungria, na Polônia, nos Estados Unidos, no Brasil. Então a gente vai ver agora a gente vai sair de uma questão mais singular, né, mais focada, tirar essa lupa e ampliar tudo isso para o contexto mundial.
Então essa crise, essas ondas nacionalistas que o mundo inteiro está passando através dessas eleições, né, é importante vocês saberem que isso tem tem certas coisas particulares, certo? A maioria são coisas particulares, mas também tem questões que estão intrinsecamente relacionadas ao contexto globalizado, ao contexto do mundo, ao contexto de crise, como vocês vão ver. Beleza? Então aqui eu vou trazer o que é nacionalismo para vocês, mas não é isso que é no contemporâneo. Só para vocês terem uma noção que o nacionalismo, ele é um conceito, é uma concepção política e ideológica. Ou seja, presta atenção no que eu estou falando, eu estou quebrando um preconceito. Presta atenção. Por ser uma concepção política e ideológica, ela é um instrumento para qualquer tipo de grupo utilizar. Então vocês têm questões nacionalistas, por exemplo, na unificação dos Estados modernos após a Revolução Francesa. Vocês têm questões nacionalistas, por exemplo, nos Balcãs, como na Sérvia, na Iugoslávia, ou na Guerra de Dependência da Prússia, que formou posteriormente a Alemanha. Estou só pontuando, vocês não precisam saber disso. Mas vocês precisam saber que existe diversos grupos com interesses muitas vezes divergentes que utilizam dessa concepção política e ideológica, certo? Como você vê no Brasil, como você vê nos processos de independência no século XIX, no século XX, né, em torno de 1900, no próprio continente africano e na Ásia. Então esse nacionalismo, ele não é um conceito homogêneo. Você não pode pegar esse conceito, essa concepção e falar nacionalista é apenas isso. Não. Nacionalismo é uma concepção política e ideológica que identifica a existência de uma nação e reclama o estabelecimento de um Estado nacional soberano. Mas, por ser uma concepção política e ideológica, ela vai servir os interesses daquele que está utilizando essa ferramenta. Então, necessariamente, ela pode estar defendendo interesses revolucionários, ela pode estar defendendo anticolonialistas, como a gente vai ver nessa segunda etapa, e também pode estar defendendo interesses da própria elite que participa, como na questão dos Balcãs. Beleza? Então nessa primeira ela surge no Estado-nação, como eu disse, e na segunda etapa ela surge no movimento anticoloniais. Então são coisas completamente inversas, mas todas elas utilizam dessa ferramenta do nacionalismo para alcançar os seus objetivos, e não só do nacionalismo, mas de diversas outras ferramentas. Tá? Então aqui o que eu estou querendo tirar com esse slide de vocês e com essa narrativa? É que vocês não simplifiquem esse conceito. Entendeu? Ou, por exemplo, não rotulem esse conceito, porque ele é um conceito histórico de muitos anos de construção e que é utilizado de diversas formas. Então é preciso, quando a gente tem essa concepção de nacionalismo, ver como ele está sendo utilizado e quais são os interesses do grupo que está utilizando essa concepção política e ideológica. Isso é o principal. Para você saber o que tipo de nacionalismo é, certo? Você precisa saber quais são os grupos que estão utilizando e que estão proferindo esse nacionalismo. Hoje, pode-se dizer que existe um nacionalismo contemporâneo. Aqui a gente não vai se arriscar a fazer futurismo, então aqui a gente está caminhando sobre um terreno bem frágil, mas pode-se dizer que esse nacionalismo que a gente vive hoje é um nacionalismo completamente diferente dos estados modernos, da consolidação dos estados-nação, e também muito diferente do nacionalismo anticolonial que protagonizou as independências tanto no continente africano como no continente asiático. Né? Então a gente está vivendo um novo nacionalismo, uma nova forma. Como a gente vai saber se é uma nova ou uma velha? Só daqui a uns anos, quando a gente analisar de uma forma mais fria e mais descolada dos movimentos, beleza? Aqui é importante que esse nacionalismo contemporâneo, é importante isso que eu estou falando, ele é o inverso, esse nacional-populismo, né, que é chamado hoje, né, esse nacional-populismo, que seria esse nacionalismo contemporâneo, ele é o inverso, ele é completamente contrário à visão liberal
cosmopolita. O que é visão liberal cosmopolita? É a visão que consolidou a criação de todos os blocos. O que é cosmopolita? Polis, cidade, cosmo, é de uma cidade, é um mundo globalizado, unificado, aonde a ideia final seria que os países não existissem mais fronteiras, que abolissem todas as fronteiras, que as pessoas circulassem para todos os lugares como bem entendessem, né? Isso é que é importante para vocês verem que quando a gente construir essa ideia de nações, você vai ver que ela é completamente contrária a isso. Completamente contrária. Aqui na visão liberal cosmopolita, você tem a formação dos blocos, entendeu? Como a União Europeia, que é a questão mais evoluída disso, dessa visão cosmopolita, né, liberal. E essa onda nacionalismo, ela vem contrapondo isso. Isso é importante, beleza? Por quê? Como que surge? Como que... Aí você olha, porra, Victor, porra, ia ser top se todo mundo pudesse, esse multiculturalismo, se todo mundo pudesse circular livremente para todos os lugares. Mas essa ideia começa a perder força no momento de crise mundial. Aqui é interessante, aqui é fundamental, porque aqui é o piso que a gente vai dar para as próximas aulas também. Por quê? O que é importante, quebrada? Aqui, o nacionalismo, desde os momentos anteriores, o que tem de similar do nacionalismo de Estado-nação para o nacionalismo anticolonial e para o nacionalismo contemporâneo? Um momento de crise. O momento de crise, ele acentua essas questões. Ela acentua o fechamento das fronteiras, a criação de muro e que impede essa visão liberal cosmopolita de liberdade por completo, beleza? Então a crise econômica, a crise identitária e a crise migratória, isso é importante que eu tô falando, a crise migratória, a gente vai pontuar mais isso ainda, causada, por exemplo, na guerra da Síria, na Líbia, na Palestina, a gente só vai pontuar 3 pontos, tá? Mas são vários, são mais de 12 regiões completamente que está causando muita migração por diversos conflitos de guerra civil e guerras internacionais, tá? Mas a gente vai pontuar apenas 3. Isso tudo, unificando, causa o que a gente chama de crise humanitária mundial. Aqui a gente tem um mapa tirado do Google Maps, beleza? E aqui a gente tem a Europa, o norte da África e o Oriente Médio, tá? O que acontece? Essa região aqui, né, todas essas regiões, todos esses conflitos, todos, presta atenção no que eu tô falando, porra. Todos esses conflitos, eles têm influência externa. Todos. Na Líbia tem influência dos Estados Unidos, com a morte do Gaddafi, mais especificamente da Hillary Clinton, né, que competiu as eleições de 2016 com Donald Trump, né, inclusive ele utilizou muito dessa narrativa, né, olha o que você fez na Líbia, olha o que você fez lá, para mostrar que a Hillary não poderia tocar os Estados Unidos, né. Então aqui tem uma mão muito forte do norte-americana, como também tem uma mão muito forte norte-americana na criação do Estado de Israel, certo? Na guerra da Síria, que tem questões russa e europeia e norte-americanas, e como na Argélia também. Então todos esses conflitos que se dão, não é unicamente porque você pode falar, Victor, eles são países pobres, tá ligado? Ah, Victor, eles têm isso, eles têm aquilo. Não, todos os conflitos foram administrados, potencializados e subestimados pela comunidade mundial, mais especificamente pelas potências mundiais, ou seja, Europa, Rússia, leste europeu e norte-americanos, beleza? É importante. Essas setas aqui, elas estão determinando o quê? Quando você tem uma condição de guerra civil, você tem uma locomoção gigante. Ou as pessoas morrem, ou as pessoas fogem. E as pessoas vão optar entre morrer ou fugir,
é fugir, quebrada. Então, uma massa gigantesca, milhões e milhões de pessoas buscam fugir desses territórios que estão sendo palco de quase um xadrez mundial de guerra, né? Interesses mundiais, interesses externos, entendeu? Isso é importante que eu estou falando, porque a guerra civil na Líbia, ela não é causada unicamente por questões internas, mas também por questões externas, como na Síria, como no Estado de Israel, na Argélia, na Tunísia, no Egito, beleza? Então tudo isso aqui leva uma massa gigantesca de pessoas que estão fugindo desse contexto de guerra e elas fogem para países onde elas tentam se proteger. Então, essas setas representam a fuga dessas pessoas, a questão, a crise migratória. Ou seja, na Síria, elas fogem para a fronteira com a Turquia em busca de adentrar na Europa. No Líbano e na Síria, elas buscam tanto por terra como por mar chegar na Europa através também da Grécia, nessas ilhotas, e vocês vão ver que tem um campo de concentração de refugiados muito forte nessa região, tanto na Turquia como na Grécia. E a Líbia, a gente tem aquele clássico que passa nas mídias, que é os barcos lotados de gente que no primeiro momento esses barcos eram abatidos pelos exércitos tanto da Turquia como da Itália, Grécia, dessas regiões, como também, né, a saída tanto por terra como por mar. Então o palco dessa fuga dessas pessoas que estão fugindo dessa guerra protagonizada por interesses estrangeiros é o mar Mediterrâneo, beleza? Isso é importante para vocês terem uma visão geral daquilo. Por exemplo, vamos aproximar aqui a questão de Israel. Israel, né, ele foi um estado criado pelos Estados Unidos, né, para os judeus, né, pós Segunda Guerra Mundial, apoiado pela União Europeia. E antes o que era? Isso aqui é um antes, né? E o que seria hoje, basicamente. Antes era um estado, essa região que a gente chama de Península de Sinai, né, que está aqui, ó, bem aqui, né? Antes essa região era ocupada majoritariamente por palestinos, beleza? Uma etnia cultural, né? Esses palestinos, quando foi criado o Estado de Israel aqui, simplesmente potências estrangeiras falou, agora esse Estado não é mais palestino, essa região aqui não é mais palestina, essa região vai ser, né, a partir de 1948, essa região será agora o Estado de Israel. Não é simples assim. Não é que você chega uma potência, agora é um Estado de Israel que os judeus da Europa e dos Estados Unidos vão poder migrar para lá. Tem pessoas que vivem lá, entendeu? Então um conflito se dá. Esse conflito, esse choque entre pessoas. E chegando a um ponto de que o exército de Israel, em conflito direto, né? É porrada, irmão. É matando um pro outro, entendeu? É o palestino atacando Israel, tentando expulsar esse estado daqui, e o Israel tentando conquistar terras aqui, entendeu? Ao pouco a gente vê que o Estado de Israel vai expandindo suas fronteiras e o que era majoritariamente palestino se torna minoria. O que aconteceu com essas pessoas? Foram teleportadas? Elas viraram Israel? Viraram judeus? Não. Essas pessoas fugiram. Ou foram mortas, ou fugiram. Entendeu? Fugiram. Então, guerra não é uma questão simples. É uma questão humanitária. Então, não é esse jogo de xadrez que as potências pensam que são. Que você vai lá, cria uma coisa e tá tudo certo. Não. Essas pessoas teriam que fugir e teriam que ir para outro lugar. Ao ponto que aconteceu aqui, elas se transformaram em ilhas, elas se transformaram em minorias e elas estão espremidas pelo Estado de Israel. O que aconteceu? Essas pessoas tiveram que fugir ou para o norte da África ou para a Grécia e Turquia. Entende? Então a questão migratória dessa região, ela está intrinsecamente relacionada às questões humanitárias. Por exemplo, aqui a questão da Líbia, né? Como disse a Hillary Clinton,
né, ela acaba interferindo como representante norte-americana, né, ela acaba interferindo na ditadura do Gaddafi, né, e ela acaba financiando grupos contrários a essa ditadura, ela arma esses grupos, esse grupo consegue derrubar a ditadura, aí ela sai, Estados Unidos sai da região, e o que acontece com a Líbia, que está aqui? O que acontece com a Líbia? Se torna uma guerra civil. Ou seja, os Estados Unidos derrubou a ditadura e foda-se, agora eu tô indo embora, vocês que se virem. Ela armou grupos insurgentes, armou outros grupos, e agora eles que se peguem, eles que se resolvam. E o que aconteceu com a Líbia? Se transformou uma guerra civil. Tem condições de morar numa situação dessa? Ainda mais se você é oposição, tem condições? Não tem, você foge. Entendeu? Você foge. São questões unicamente internas? Não. Também tem questões externas. Tem interesses externos. A Hillary Clinton, nos Estados Unidos especificamente, os Estados Unidos tinha interesse na região, interesses comerciais, interesses geopolíticos de expandir o guarda-chuva norte-americano, a influência do guarda-chuva norte-americano dentro do norte da África. E na hora que ela viu que o Gaddafi foi espancado, morto, ela viu que o grupo começou a sair da influência norte-americana, que os Estados Unidos fez? Ah, então se vira aí, velho, não vou sei de mais nada. Sei de mais nada. E vazou. E deixou o país do jeito que tá hoje. Uma guerra civil brutal, gente. O que tá acontecendo na Líbia é uma coisa muito grave, velho. Muito grave. Entendeu? E tem interesses aí. Então, essas questões migratórias, elas passam essencialmente por interesses geopolíticos de nações estrangeiras. Entendeu? Passa a Síria é extremamente isso. Você vê a briga entre russos e norte-americanos no território da Síria. E não é apenas 20 mil pessoas. Gente, são milhares de pessoas que tentam fugir dessas regiões para não ser mortas, para se não tornar-se escravas. Entendeu? Aqui é importante isso que eu estou falando. Onde essas pessoas vão ficar? Será que os norte-americanos, será que a União Europeia vai... Ah, não, vem cá, a gente fez merda aí, agora vem cá, a gente vai cuidar de... Não. Eles transformam, eles acolhem essas pessoas, eles acolhem, né? Porque não é acolhimento isso. Eles colocam essas pessoas em verdadeiros campos de concentração de refugiados. Aqui a gente tem duas matérias do El País, né, muito interessantes, onde ela traz aqui as tensões na Europa com o Oriente, a Moria, que é o inferno europeu. Aqui é um campo de concentração, tem muita gente do Oriente Médio e do Norte da África, que é administrado pelos gregos. Lembra da setinha lá? Aqui, entra nessa porra, mano. Clica. Não é uma matéria longa, não tem nada pra você ler. Ela traz fotos. São 25 fotos com pequenas legendas para você ter uma noção melhor do que é esse campo de concentração de refugiados e qual é a situação que essas pessoas estão passando. Elas fogem de uma região de guerra extremamente destruída. Vocês viram algumas fotos, uma foto da Líbia, por exemplo, e a Síria não está atrás disso. Entendeu? Os estados palestinos não estão atrás disso. Entendeu? A situação de guerra, ela é muito difícil, ela é muito violenta. Entendeu? Não existe lei em guerra. Entendeu? Não existe lei. A gente viu na Síria bombas químicas contra a própria população. Entendeu? É uma situação muito grave, muito difícil. Tá? Então aqui é importante que vocês cliquem nesse link. Esse link vai encaminhar vocês para essa matéria. Essa matéria tem essas fotos que vão ajudar vocês a terem uma visão mais crítica sobre essas questões geopolíticas e essas ondas nacionalistas, né? Vocês vão entender melhor, beleza? E as tensões na América do Sul, né? Como entre América Central e América do Sul, né? Os conflitos que acontecem nessa região, também protagonizados por interesses norte-americanos, né? E os muros, né? Que acontecem, os Estados Unidos arma as suas fronteiras com armas pesadíssimas, né? Inclusive
execuções sumárias, né, dessas pessoas que tentam cruzar essas fronteiras, tá? Então aqui tem uma matéria interessantíssima onde fala sobre o depoimento dessas pessoas que estão tentando passar sair desses cenários quase de guerra civil para se proteger em outros países. Elas não estão tentando roubar emprego de ninguém, elas só querem tentar sobreviver em outro país, entendeu? Porque os países delas estão sendo destruídos por interesses estrangeiros, tá? E da onde que surge esse nacionalismo? Ele ganha corpo aí, exatamente nessa crise. A crise mundial, vocês estão vendo que não é uma crise unicamente europeia do Oriente Médio, todo mundo está passando por essas crises, por esses interesses, por essa má administração que eles se propõem a fazer, essa administração que eles propõem a se fazer dessas potências, que propõem se fazer de outros estados, né? Então aqui surge um momento de crise onde partidos e grupos nacionalistas e populistas ganham espaço nesse cenário nos parlamentos, nas câmaras, na presidência desses países que estão protagonizando esses conflitos, né? Então aqui a narrativa, isso é importante que eu estou falando, a narrativa ela ganha roupagem étnicos, racistas e antimigratórios, tanto na América como na Europa, entendeu? Então aqui se torna aquilo que a gente vai falar, né, que chama de discurso de ódio e ufanistas, que você vê muito claramente isso na Polônia atualmente, na Inglaterra e também nos Estados Unidos e no Brasil, tá? Que seria um discurso basicamente de nós contra eles, né? O que é ufanista? É uma exaltação da soberania e dos valores nacionais. Isso é completamente contrário à visão cosmopolítica liberal dos blocos, onde todo mundo poderia circular, a cultura do outro é positivo, a unificação, a mistura entre culturas que essa visão prega, né? É a evolução máxima da cidadania mundial, né? Da civilização mundial. Não, aqui, a partir desse contexto de crise, nós contra eles, nós temos valores, eles não. Eles estão vindo roubar. O discurso de ódio contra os outros ganha muita força dentro das narrativas políticas. E, além disso, a segurança nacional, né? A gente não estamos fazendo muro porque a gente é cruel, é porque a gente quer manter a nossa segurança nacional, porque eles estão invadindo nosso território, né? Você vê que é completamente diferente de que não venha com uma visão cosmopolítica liberal. Não, vamos abolir as fronteiras. Não. Com o movimento de crise, o que causou? Agora vamos subir as fronteiras. Vamos construir campos de concentração de refugiados. Vamos subir os muros. Vamos armar esses muros. Vamos armar a população contra o estrangeiro. Entendeu? O estrangeiro quer roubar as nossas riquezas, entendeu? Roubar os nossos empregos. Aqui você tem alguns discursos, aqui é importante, que é para vocês captarem essa questão nacionalista populista, que seria o estrangeiro, ele é uma ameaça, a perda, eles estão vindo aqui, eles vão roubar as nossas tradições, eles vão impedir que as nossas tradições sigam para a frente. Então, eles vão destruir a nossa concepção de família, os nossos costumes, entendeu? A nossa língua vai se perder, entendeu? Por isso que vocês estão vendo, por que ele enaltece? A nossa família é importante, os nossos costumes são importantes, a nossa língua é importante. Eles estão vindo para roubar isso. Eles estão vindo para destruir isso. Por isso que ganha força esse discurso. No momento de crise, ganha força esse discurso de nós contra eles, né? E aqui isso consolida-se numa perda de identidade nacional, né? O risco de perder essa identidade nacional e esse discurso ufanista de enaltecer essa identidade ganha força, entendeu? E a segurança nacional. Vamos armar o exército, vamos dar poder à população para se defender. Por exemplo, quando aconteceu a crise do terremoto no Haiti, a crise humanitária do Haiti,
né, ou na Venezuela, vamos fechar as nossas fronteiras. Eles não podem entrar aqui. As pessoas estão fugindo da morte. E o que vocês vão fazer? O que o Estado vai fazer? Criar muro? Entendeu? Essa é a questão. Tá? Aqui é uma questão mais extra, tá? Então aqui a gente tem 3 matérias interessantíssimas, né? 7 fatos sobre a crise na Síria, um link para quem quiser ver a mais. Entenda o Brexit, né, e os seus impactos. Aqui é uma bem geral, tá? Essa matéria da BBC Brasil, BBC Internacional, desculpa, e também o movimento dessas ondas nacionalistas. O que a gente construiu nessa aula? Que o Brexit, né, uma questão geral, e que essas ondas nacionalistas, ela vai completamente contrária ao movimento pós-Segunda Guerra Mundial que a gente construiu na outra aula, que era de uma construção do quê? Menos fronteiras, mercado mundial livre, entendeu? Menos tarifas, você viajar sem circular de um país para o outro de forma livre, entendeu? Só que o contexto de crise, os interesses dessas grandes potências acabou causando diversas guerras em diversos territórios mundiais, questões humanitárias que levou um êxodo de pessoas que estão fugindo da morte para lugares onde elas se sintam minimamente seguras. E essa fuga dessas pessoas acabou acirrando dentro dos espaços políticos dessas potências o discurso de ódio e o discurso nacionalista, populista, né, que é completamente contrário ao movimento que estava vindo, entendeu? Aonde isso vai parar? Não sabemos, não temos como saber. Quem vencerá? A visão liberal cosmopolita ou a visão nacional populista? Não tem como saber. O que a gente tem que saber, o que a gente tá para saber, é que existe uma crise humanitária muito grave em todo o mundo e que, ao invés dessas potências acolherem essas pessoas que elas têm responsabilidade pelas crises nos países, elas estão criando campos de concentração de refugiados, criando muros, criando discurso de ódio, aonde elas estão tentando se eximir de toda a sua responsabilidade. Beleza? Então cola na monitoria, dessa aula é muito interessante. Vocês têm que trazer questões, porque vocês não podem ver essa aula por completo e achar, não tem nenhum tipo de dúvida ou curiosidade ou questões. Beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis.